Progress. Né, Perim? Bom dia. Ah, bom dia, senhores, senhoras. Bom dia. Então, vamos continuar, gente. Hoje é a última parte do livro, né? Que a gente vai estudar. Até eu pergunto para vocês, depois, chegando no final da obra, alguém notou alguma mudança em si mesmo com as reflexões que foram dadas? Isso mudou alguma coisa dentro de cada um, dentro dele, dentro da pessoa? Eu Vocês diria que notaram? sim, Muda um pouco? muda. A visão, ela é muito importante, né? Quando a gente começa a enxergar diferente, eu não estou dizendo que já não acontecia isso com todos, mas assim, toda vez que a gente torna a refletir, torna a ver o conhecimento, esmiuça ele, a transformação é certa dentro de nós, porque nós começamos a enxergar diferente. E os conceitos nossos mudam sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre os outros. Então, isso tudo altera. Por isso que o estudo é muito importante, né? Nos coloca numa sintonia melhor, numa realidade melhor. Porque é assim, a gente está passando por transformações, mas ninguém acredita que as transformações, elas são de fato. A gente prefere acreditar, muitas vezes, numa consequência política de um país ou numa consequência de atitudes que o homem tenha feito, né, com o mundo, com o planeta, mas a gente não imagina que isso pode gerar transformações que a gente não espera. Por exemplo, a gente falar aqui agora que tudo, o mercado econômico vai mudar totalmente devido às condições que nós estamos atualmente, né? Dadas as condições que nós estamos fazendo. O capitalismo, por exemplo, selvagem vai deixar de existir e nós vamos ter outras concepções. A gente não acredita que isso poderia ser alterado, poderia ser mudado, porque a gente sempre viveu daquela forma, sempre condicionou a vida daquela forma. Mas existirá outros momentos de valores entre as relações humanas, entre o relacionamento humano. Então, isso vai acontecer, com certeza, só que nós precisamos ter essa convicção e ela só conseguimos ter quando nós entramos numa realidade de conhecimento. Aí a gente vê que realmente é possível isso acontecer. A gente sempre ouve falar, a ciência diz que nós estamos em cima de uma placa tectônica que se movimenta. Então, nós estamos navegando em cima de um líquido, né? Ou seja, de um magma, né? Então, às vezes a gente, não, isso aí nunca mais vai acontecer, só aconteceu na formação. Mas a gente pode ter mudanças sem, né, como a gente está vendo aí nesses últimos dias, coisas simples, mas que aconteceram, né? O tufão, né, de certa forma, que mandou frio para o Brasil inteiro, não só para o Brasil, modificou o comportamento de todo mundo. Então, a gente sabe que pode acontecer ainda coisas que nos favorecem a mudança, nos favorece a crescer. É como se tivesse capinado o jardim para vir novas plantas. É como se tivesse um momento agora de reflexão em cima de nossas realidades. Então, para isso, tem que chacoalhar, muitas vezes, determinadas áreas, pode ser econômica, pode ser saúde, pode ser de estrutura. Então, isso tudo pode acontecer, sim, né? Quem esperava uma guerra nesse momento desse ano, promovido pelos próprios homens, e as consequências que isso pode dar para o mundo de mudanças de comportamento, de relações. Então, nós estamos numa caixinha muito incerta de valores ainda, né?
de comportamento. Então, só para a gente ver que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Então, vamos lá. Você fez a pergunta, né? Uhum. Então, é difícil a gente conseguir enxergar nossas próprias mudanças, porque às vezes a gente, se não tiver referência, não para refletir, a gente não percebe. Ao tempo que você conversou, eu fui refletir, eu tive profundas mudanças que transformaram muito a minha vida. Profundas mudanças em relação às pequenezas, as mazelas que nos arrastam, que poluem o sentimento do amor, que é o principal sentimento que a gente busca, o principal ensinamento de Jesus. E se tiver vinculado a qualquer outra mazela nossa, esse amor não se manifesta de uma forma plena. E eu consegui sentir isso, eu consegui sentir a capacidade de manifestar o amor de uma forma que eu nunca tinha sentido antes, pelos meus familiares, dentro de casa, primeiramente, pelos irmãos carentes nesse momento de frio. E quando você perguntou, que eu fui analisar, falei, nossa, eu sofri muito mais vendo as pessoas nesse momento agora difícil que eu já sofri na minha vida. Estou muito mais assim sintonizado em tentar acompanhar meus filhos, não tentando mudar eles, como a gente já conversou que não é possível, mas entender qual que é o propósito, a vontade, o projeto de vida deles e apoiar naquele projeto. E eu senti efeitos assim maravilhosos aqui na minha casa, mudou tudo. Então, eu não tenho outra coisa diferente que aconteceu na minha vida a não ser esse momento que eu tenho com vocês nos domingos, esse momento de luz, de inspiração, de orientação. Eu tenho certeza que foi marcante e efetivo na minha vida, em tantas bênçãos que eu estou sentindo agora. E coube a você, né, maestrar tudo isso aí. O que faltava era você conduzir dentro de si uma reflexão e você ver que estava tudo no mesmo lugar, com outras respostas. Então, isso te favoreceu a mudança, né? Ninguém foi aí mudar você. Então, o mais importante é a gente mudar a nós mesmos, né? Então, quando você desencarnar, estará mais coerente dentro de si, os pensamentos, né? Então, o sofrimento nosso, ele deixa de ser o vilão. A gente começa a entender que as experiências que a gente passa são necessárias para o progresso, para a evolução, que isso aí é igual você soltar pipa. Quando você está soltando uma pipa, você tem a linha que liga entre você e a pipa. A pipa é o futuro, lá na frente. Você não solta a pipa olhando para a linha, perto dos seus dedos. Você solta a pipa olhando a pipa, onde ela está. Então, a vida é assim. Se você não olhar para o futuro e olhar só para as linhas, os caminhos que você tem que percorrer, você desespera, porque você vai achar tudo longe, tudo difícil, tudo sem sentido, por que sofrer, por que isso? Então, quando você responde olhando a pipa, você vê que o seu interesse maior deve ser soltar a pipa no ar, né? Então, a nossa vida é mais ou menos assim, olhar o futuro. É sempre firmar os nossos pés no futuro. E eu acho que o Estudo da Gênesis faz isso com a gente. Ela mostra para nós a pipa, né, que está faltando muitas vezes na nossa vida, quando a gente não observa as referências que a gente tem lá da frente. Se você for olhar só a linha, você se desespera. É isso aí. E não solta a pipa, né? Não consegue, porque ela vai cair, você não sabe onde ela está. Mais ou menos isso. Eu coloco muito esse exemplo de pipa na minha vida, eu acho que isso facilita muito. Quando eu começo a entrar assim, opa, os meus problemas estão me afligindo, é porque eu estou olhando para a linha.
eu não estou sabendo olhar lá na frente. Então, se eu começo a afirmar lá na frente, é porque eu começo a confiar em Deus e no meu futuro, né? E eu não me apego tanto. A gente tem que amar aqueles que estão do nosso lado, os filhos, tem que amar, mas você se apegar é muito sofrimento. Então, você tem que tratá-los como irmãos, como amigos no caminho, mas sabe que uma hora os amigos têm objetivos, têm tarefas e que tem que se separar. Então, existe assim, uma realidade nisso, né? Então, nós temos que começar a ver isso, não soft Michael morre quando separa, aquele choro danado. Então, vamos atentar para isso e não nos apegarmos muito, exageradamente. Amar, mas sem exagerar. Então, vamos lá. Eu não sei se é 33 ou 34. Qual que nós terminamos aí? Foi o 33 ou 34, hein? Alguém marcou? 3? 33. Então, vamos lá, no 33. Você já falou aí, Mário? Então, lê para nós aí, ó. Então, vamos lá. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre são outros os espíritos que voltam. Com frequência, são os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando isolado e individual, esse melhoramento passa desapercebido e não apresenta qualquer influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é completamente diverso quando a melhora se produz ao mesmo tempo sobre grandes massas, porque, então, conforme as proporções que ele assuma, numa geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Nós estamos buscando a paz. Todo mundo busca a paz. E o que é a paz? O que é a paz? Quem que arrisca? Arrisca não, quem fala. Isso não é arriscar. O que é a paz? O planeta, para mudar, ele Consciência está buscando tranquila. a paz. Consciência tranquila. E a paz, ela é uma sincronia com o conhecimento divino. Nós estamos buscando exatamente isso. Nós estamos buscando uma sincronia com o Pai, com o Criador na Terra, atualmente. A Terra precisa se ordenar. Precisa, entre os seus agentes, se estabilizar. Então, para a estabilização, chega a paz, né? Se chega à paz. Mas, para chegar à paz, precisa de tempestades, muitas vezes, porque uma reforma, de uma casa, por exemplo, ela precisa de sujeira, pó, ela precisa de certas condições da reforma, demolições. O que nós vamos adequar na construção, na reforma?
e aqui vai dar poeira, pó, vai nos perturbar muito. A Terra, digamos que ela está sendo reformada. Vocês conseguem relacionar assim? Que a Terra ela está sendo reformada, regenerada. Ela precisa se recuperar. Então, ela vai entrar nesse período de reforma. Por enquanto, é uma quebradeira danada, né? Uma retada, e de vez em quando tem uns vazamentos que saem pelo teto, quando chove. Então, realmente, nós estamos com a casa um pouco deteriorada. Ela precisa ser revitalizada. E muitas vezes, para ser arrumada, precisa a caixa d'água dar problema. Precisa dela estourar, vazar tudo na casa e dar um enchente para tomar providência. Enquanto ela estava aguentando, estava lá a caixa d'água. E agora não. Agora ela entorna e ela dá certos momentos de insatisfação, de infelicidade. Porque todo mundo vai ter que correr. E agora, o que faz? E vem o desespero. Mais ou menos a mesma coisa. É o que está acontecendo com a gente. Tem uns flagelos que não vai acabar com a gente, a caixa d'água não vai conseguir tirar a sua vida, a vida do espírito. Não vai atingir o espírito, vai atingir a situação, a experiência que você vai ter que passar junto daquele problema. Aí a gente sabe que vai ter atitudes individuais ou coletivas. Então, por exemplo, todo mundo fala, não, vamos arrumar isso aqui, todo mundo corre, é um corre-corre para arrumar, tira sofá, tira cama, aí vem exatamente a atitude, né? E tem alguém que aparece para dar uma solução. Aí vem alguém da família, pega ali, faz com que se ordenem as coisas, fala em nome de todo mundo, ó, o problema é esse, nós vamos ter que fazer assim, e aí reflete no todo, vai melhorar, sim, no coletivo, da calma. Gente, molhou, acabou, paciência, vamos reconstruir. Então, é assim que mais ou menos funciona o mundo da regeneração, né? É uma casa que está realmente precisando de reforma. E não precisa tirar os moradores da casa, precisa que os moradores se reformem, se tomem consciência. Ah, vamos vender essa casa, vamos pôr outras pessoas. Não, melhor às vezes é você consertar o problema que ela tem e continuar a viver, né? Agora, vem mais gente morar com a gente, então vamos receber bem essas pessoas, vamos arrumar, como a gente recebe uma visita. Então, é mais ou menos, eu vejo assim, uma relação para a gente entender o que está acontecendo exatamente com a Terra. Alguém quer falar? Então, nós não temos aqui uma regeneração integral, né? A gente vê nesse texto que a regeneração ela pode ser parcial, ela pode ser com os elementos da casa ou pode ser com os elementos que vêm de fora. O mundo de regeneração, a prioridade dele é atender a quem está já na casa, quem já está no caminho. Mas se esses não comportarem, não atentarem, vai para outra casa. Muda eles, põe eles em outra casa, em outro local. E vem outros morarem aqui que estão precisando. Porque sempre vai ter alguém que está precisando daquela condição. Então, o melhor é fazer com que a mudança seja no conceito do pensamento daquele povo, daquelas pessoas que estão ali. Daniel, eu achei interessante uma parte da leitura, quando diz que aqueles que não serão outros espíritos, e sim nós mesmos que retornarão com outra maneira de pensar. Eu tenho observado isso assim nas reencarnações da minha família, desde a época do meu pai. Eu acho que algumas já estão acontecendo pelas características do ser, da pessoa, sabe? E na questão de inteligência, principalmente, sabe? Mas completamente modificado.
Pode ser só uma observação minha, mas bate com a lição aqui. Somos nós mesmos que estamos voltando um pouquinho melhor. A Interessante, né? reencarnação, né? Reencarnar é para isso mesmo. É voltar no Pois é. mesmo lugar que você estava e Pois tentar. é. Não serão outros espíritos, e sim nós mesmos que estamos retornando. Não serão outros. Porque mandar nós para outro lugar, não. Nós precisamos ficar aqui mais tempo para fazer parte desse contingente. É isso aí. Obrigado. Então, pode ser os mesmos, como pode ser outros, né? Então, você tem a oportunidade. Aí é a oportunidade. Se conseguir, nesse vai e vem, indo e volta, progredindo, será bem assim, feliz o processo, né? Mas se você não mudar, claro que ali a vaga tem para outros, né? Vamos lá, então. Se não tem mais condições, Daniel, alguém? se o... Oi. Bom dia, Leila. Bom dia, Daniel, e bom dia a todos. Se o planeta... Você falou que o planeta está em cima do magma. Uhum. Né? Se todos nós que habitamos aqui, né, entre idas e vindas, né, esse vai e vem, seguíssemos a lei de Deus dentro do que deveria ser. Como que fala, esses flagelos, né? Os elementos da natureza, como que chama isso que provocou o frio agora? Tufão, Tufão, aquelas coisas ciclone. tudo que a gente viu, ciclones. Então, aconteceria da mesma forma? Nós aqui destruímos, levamos o planeta a guerras, gases, igual aquele Chernobyl, né? Um monte de coisa que destrói o planeta, mata pessoas e destrói o que está, o ser vivo. E mesmo assim, essa época de regeneração deveria ser como está sendo? Pronto, vamos ver. Nós não estamos na era daquelas transformações da formação da Terra, né? Mas a gente sabe que o planeta Terra também ele se reorganiza e reestrutura. Isso lentamente, né? A gente vê a ciência manifestando aí que acontecerá isso daqui a 1000 anos, por exemplo, nós não teremos isso. Quer dizer, já uma sinalização das transformações lentas e graduais. Dá para você reencarnar muitas vezes, vendo e se preparando para os movimentos naturais que a Terra tem. Quando um espírito de luz vem para a Terra, não deve nada, não tem que passar por provações, e passa, é porque quando ele se ofereceu, ou quando ele se candidatou a vir aqui, foi sabendo que deveria enfrentar as condições naturais do planeta, assim como todos nós. Só que eles são preparados, nós não, né? Quando vem uma tempestade, quando vem esses cataclismas, os flagelos, a gente se desespera, né? A gente fica realmente com o nosso preparo, nosso despreparo, muito aflitos. Mas os espíritos de elevação, eles agem independentemente e sabem que o futuro, que é a verdade, eles já vivem isso. Nós só olhamos para a linha, a gente está olhando para a linha e desespera. Fala, o papagaio, a pipa está caindo, né? Por quê? Exatamente porque a gente se desespera. Então, os espíritos iluminados, eles têm um domínio sobre as coisas materiais, ou seja, eles entendem os reflexos da matéria, ou seja, das ações naturais da matéria. Nós não. Nós nos desesperamos com isso. Então, à medida que você evolui, quanto mais evoluído, mais você sabe enfrentar essas mutações. Quanto menos você sabe enfrentar, você sofre mais com elas e elas se tornam muito mais realidades
de sofrimento. Então, são mutações naturais. Desde quando o planeta foi criado, ele vem fazendo essas mudanças. Ciclos do vento, né? A gente sabe que o vento tem um canal, isso cientificamente o homem já sabe, que o vento ele tem um sentido de movimento anual. Isso cada estação, cada momento, ele muda, ele tem uma situação diferente, onde a ciência define muito bem onde estarão as massas, onde se deslocarão as massas, ventos, né? Produções de vento por causa do calor. Pois é, isso independente de como está sendo tratado o planeta. Sim, mas assim, ó, vou te falar um adendo aí. Quando os espíritos em Marte, eles promovem o controle do tempo, todos fazem isso já com um pouquinho de participação mental. Então, nós podemos coordenar, sim, movimentos naturais. Você pode controlar uma enchente com atitudes, com determinados limites, né, que você possa dar a essas enchentes, infiltrações no solo. Então, o homem não tem feito nada por isso. Então, ele tem recebido também os reflexos de certas coisas que ele deixou de fazer com a natureza, deixou de controlar a natureza. Se eu posso controlar isso fisicamente, eu tomo atitude mental, construo diques, qualquer coisa assim, para a água não afetar. Então, é questão da inteligência humana. Agora, eu não posso controlar uma ação da uma placa tectônica, né? Mas eu posso, no dia a dia, controlar a emissão de gases para não ter superaquecimento da Terra, controle da camada de ozônio para que ela não afete diretamente a Terra. Entende? Então, são atitudes que o homem não tem feito. E aí, numa soma, isso dá um efeito muito catástrofes, né? De calamidades para a Terra. Catástrofes, né? Exatamente. Então, aí mas o vento, né? Esse vento, ele está canalizado todinho aqui na rua. Porque o que faz frio aqui nesse apartamento... nós temos Você sabe que na nossa região aqui, a região nossa aqui, o vento é nordeste, né? A gente chama ele de vento catalão. Ele vem dessa região de Catalão. Quase o ano inteiro ele é vindo dessa região nordeste. Ele circula para nós aqui, mas a maior parte do tempo via nordeste. Você pode ver, se você abrir casa, isso a gente vê na própria arquitetura, se você fizer casas fechadas por esse lado, nordeste, você não tem o vento circulando dentro de casa. Então, são coisinhas que a gente tem que saber para planejar. Então, por que o João de Barro constrói uma casa voltada, a porta para um determinado lado? Ali, naturalmente, tem uma resposta divina, né? Instintiva, para que aquilo ali aconteça. Ele não depende da sua inteligência, porque não tem desenvolvido, mas o animal ele tem a mão divina ali auxiliando ele a fazer a abertura para o lado certo, né? Para não ter enchente, problema dentro de casa e ter a circulação do ar também. Então, nós temos que agir agora por nós mesmos, por inteligência, usando a inteligência. Por isso que a ciência ela caminha junto com todos nós na observação, na pesquisa. E isso é uma colcha de retalho que já vem sendo montado há séculos pela ciência, pela pesquisa, e hoje a gente pega exatamente a trama que já foi pensada há muito tempo. A questão do corona não é novo. Corona, vírus, só agora que teve uma mutação, mas era do conhecimento da ciência há muito tempo já, né? Então, a ciência ela já vem desenvolvendo estudo em cima disso, provavelmente 40 anos, e identificou essa cepa e ela agora teve mutações. Então, quando o homem dá uma resposta
científica, é porque ele já tem uma evolução dessa malha de observação. Então, nós estamos na mão de espiritualidade, que manda cientistas, que manda amigos que têm as mutações, mutações geológicas. Vocês já viram que tem tantos cientistas jovens que conhecem muito bem o subsolo e já estão descobrindo outras camadas internas do planeta Terra, já estão pesquisando até aqui perto, aqui em Patrocínio, me parece, ou Patos de Minas, teve uma criança lá que detectou lá um meteoro, né? Criança de 8 anos. Eu vi isso. Ele detectou meteoros, um meteoro que pode atingir a Terra, que poderia atingir a Terra. Então, a NASA reconheceu a observação desse menino. Ele entra em esses sites de meteorologia e de astronomia, ele, como são espíritos preparados, eles observam coisas que gente grande não observa. Então, a gente está amparado. Essas informações, elas correm assim muito naturalmente para nós, sem a gente perceber. Deus conosco, né? Movendo tudo na organização. Vou falar, Perinho, sua garganta está coçando aí. Não, você falou vento nordeste. É por isso que o vento, ao invés de fazer, ele faz Não, tudo que você tá falando aí agora está vindo a calhar com o fechamento de tudo aquilo que a gente viu aqui, né? E respondendo aquela primeira pergunta sua, cara, como esse conhecimento científico espiritual altera a nossa conduta, a nossa visão de mundo, a nossa relação com o outro, sabe? Isso dá uma paz de espírito, essa visão científica da Gênese, ao contrário daquela visão materialista, daquela visão deística, né? Faz essa transformação, sim. E eu aconselho a todos aqueles, né, com quem eu me relaciono, se tiverem oportunidade, pelo menos leiam a Gênese do Kardec, para poder ter acesso a essa visão de mundo que essa obra traz para a gente. Maravilhosa, estupenda, amei. E ainda tem gente que fala que ela precisa ser renovada, né? Precisa ser atualizada. Quem não estudou, né? Quem estudou não quem não estudou. O tal do ler só é isso aí que corre um risco. O cara começa a ler só, aí ele chega num ponto, não, esse aqui tá fora. É porque ele não relacionou todas as informações, né? Então, você tem que fazer Por mim, nós começaríamos a Gênese toda novamente, que aí nós vamos entender um pouquinho. É sempre assim, essas obras do Kardec, cada vez que você estuda, você vê novidades. Isso aí são novas informações. Sim. Bom, daqui a pouco, vamos... Eu tenho o hábito já há 25 anos de fazer o culto do Evangelho no Lar, 6 horas da manhã, todos os dias. Eu faço sequencialmente o Evangelho e eu sempre termino lá nas preces e começo de novo na introdução, sabe? Eu vou aprendendo cada dia mais um pouquinho, porque a reciclagem é importante, viu? Seria interessante a gente até começar de novo. Eu gostei da ideia, Lila. Porque tem muita coisa lá atrás, né, no início, que a gente não estava assim, tudo voando, né? A gente voava mais do que passarinho. Muita coisa que a gente não entendia. Hoje a gente tem subsídio para entender aquilo que a gente não entendeu lá atrás. Exatamente. Nós crescemos, né? Graças a Deus, espiritualmente, mantivemos um grupo unido. Então, a maneira da gente pensar já mudou. Eu acredito que nem os evangélicos falam, né? Deus tem um propósito para todos nós.
Se nós estamos em estudo em grupo, é que nós necessitamos. Acho que seria interessante renovar. Viu? Mas fica a critério de vocês. Eu sou o último a falar. Obrigado. Vamos só fechar essa leitura, então, porque está próximo a gente fechar. Aí nós entramos nesse assunto aí, da continuidade, como que será, e daqui a pouco a gente já fala com isso. Então, aí, o 34, e já podemos ler o 34 e depois o 35 também. Pode ser os dois juntos. Quem que quer encerrar aí o 34 e o 35? Ah, com chave de ouro, com chave de ouro é eu. Eu já sei como é que era eu. A voz do Brasil. Perder essa oportunidade, não, é? A voz do Brasil. Vamos lá, então. Para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultado. Esse é o 34, né? 34, Peri. Ah, 34. É um 34 desses movimentos gerais que se opera neste mundo e que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes, deve ser, né? São folhas de outono que caem, e às quais sucederão novas folhas cheias de vida. Porque a humanidade tem suas estações como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e golpes de vento, mas para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Continua? Pode continuar. Para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói, senão o envoltório, eles não têm a mesma consequências e não lhe causam o menor medo. Compreende-lhe o objetivo e sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, é necessário sempre lá chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão por quimeras. Mas digam o que quiserem, eles não escaparão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros, e então, o que será deles? Eles dizem, nada, mas viverão a despeito de si mesmos e serão um dia forçados a abrir os olhos. Fim. Fim. Gostei desse fim. Muito bem, Dente. O 34 é uma comparação aí, né, que ele faz, né? Comparação com a natureza, essas transformações da natureza, uma árvore, por exemplo, que cai suas folhas, né? Renascem com mais cheia de vida, outras folhas. Então, é assim que é a vida nossa da transformação. A mudança nossa vem tudo verdinho. Você queimou a graminha, aí o que vem? Vem tudo apontando, né? Dá uma chuvinha, aquilo tudo chega ali, tudo novinho. Então, isso é belo na natureza, isso é fantástico, né? A transformação, depois de uma calamidade, depois de um problema, a gente vê quanto que a gente precisa de ter esses momentos, né, de transformações. Impulsionam, tem que ter movimentos de impulsão. Tem que ter complicado no meio para descomplicar. Então, tem que ter pessoas, tem que ter espírito, tem que ter gente no meio que questiona. Nós não podemos viver sem questionamento. Nós não podemos passar em branco as coisas. Então, mas a gente sabe que você tem que tomar cuidado
porque às vezes você não está com a razão, de repente você levanta uma causa, levanta um problema que vai afetar ao invés de ajudar. Então, mas de certa forma, qualquer escândalo que venha, ele proporciona uma mudança. Então, se você estiver agindo corretamente, sua consciência fica muito melhor com isso, né? Com as sugestões que você dá. É como se você tivesse feito alguma coisa já para acontecer. Mas se você fizer algo que vai atravancar, né? Ou seja, vai realmente criar problemas, você pode estar tendo que responder por tudo que você fez. Mas mesmo que seja problema, você criou um problema para alguém melhorar em cima do problema. Então, mas não seja o causador do problema, para que você não responda a esse problema. Então, é tudo sincronizado, né? Então, o mal que acontece, aquilo que chama-se mal, ele pode ser muito útil naquele momento para determinadas coisas. Para transformar a humanidade, por exemplo. Então, aquilo que a gente pensa que um tufão, um terremoto, seja o maior mal da natureza, provocado pelo homem ou não, aquilo, de certa forma, vai ser uma motivação para novas mudanças do contexto. Mas aí daquele que fez o tufão, ou que fez isso acontecer, né? A calamidade. Então, não seja o agente do mal, seja sempre o agente do bem, que aí sim a consciência estará tranquila. Se não deixar você fazer, não se preocupe, continua fazendo, tentando, que dará tudo certo. A opinião do materialista aí, para ele é o quê? Tudo isso, flagelo destruidor, o que é? A destruição total e desnecessária, né? Que os seres são destruídos para sempre. Então, para quê? Para que ele se incomoda também tanto com isso, não é? Se ele vai morrer mesmo? Ele tem essa visão. E vai virar pano, né? Isso só está prejudicando. Isso é algo ruim que está acontecendo, é um materialista pensando. Agora, se um espírita colocar uma lente, ele vai ver totalmente diferente, que aquilo ali foi realmente uma oportunidade para crescimento de uma sociedade, de um grupo de espíritos, né, para evolução. Então, tem seu sentido. Então, tudo que está acontecendo tem sentido. Essa é a diferença, né? Então, os incrédulos saber que a gente não morre, né, Daniel? Saber que a gente não morre. Tudo que acontece, o povo vem aqueles frisson, aquelas coisas, essas tragédias aí, né? Claro, né, que a gente tem compaixão, principalmente pelos que ficam, né? E muitos que vão também, que não sabem nem o que está acontecendo, mas eu fico pensando assim, eu fico mais tranquilo, fico assim, gente, podia ser eu, como pode ser hoje, como pode ser amanhã, alguém da minha família, e isso aí, eu não vou morrer. Eu só ponho na minha cabeça, eu não vou morrer, eu vou continuar a minha vida. Né? Exato, Como? Né? Como? Se a gente tiver essa ótica, né? Como que eu vou continuar? Mesmo, vou continuar o que eu estava fazendo aqui antes. Então, por isso que nós temos que nos melhorar. Quando chegar num plano diferente, está em melhores condições, né? É por isso que é importante você estudar, né? Estudar para se equilibrar perante tantas tempestades e aprender a dominar tudo isso, né? Com calma, com serenidade. A palavra certa é serenidade. A gente termina o estudo hoje com essa palavra, serenidade. É o que a gente tem que conquistar para um mundo melhor, para uma vida melhor. Entender tudo. O que é serenidade? É ter a paz dentro de si mesmo. É entender as ações naturais, as ações divinas, as oportunidades que Ele te deu, para exatamente voltar para Ele, voltar para Deus. Essa é a nossa história. A gente aprender a voltar para Deus. E para isso acontecer, você tem que ter experiência, conhecimento. E é para isso que nós estamos aqui. Serenidade. Serenidade. Um dia, esses que estão com os olhos fechados, com certeza terão que abrir os olhos.
Não tem jeito. Qualquer um que esteja vivendo, uma hora tem que enxergar a luz. Deus não nos criou para ser eternamente infelizes. Ele nos criou para a felicidade, para o bem. Ele não criou mal, ele só criou propensão para o bem. Então, se há propensão do bem, sempre dentro de cada um, certamente não, com certeza, nós vamos ter o momento de abrir os olhos. É aí que é a iluminação, né? Não tem outra saída. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aqui a gente põe um ponto final. Tem uma nota explicativa, né? Tem uma nota explicativa, não sei se todos os livros têm. O meu tem aqui, depois seria bem interessante a gente dar uma lida, porque resume toda a obra, né? O objetivo da obra e da codificação, né? Eu acho que Na todos semana têm essa passada a gente falou dessa nota explicativa, né? A gente pode até fazer um resuminho aí, depois mandar para cada um. É importante essa leitura, sim. Como é um adendo da editora, aí ela fica a critério de cada um aí fazer sua leitura, né? Mas aí a gente manda uma... Porque muita coisa que está falando aqui, a gente já falou, entendeu? Dentro dessa nota explicativa. Muita Falou coisa mesmo. quase que Resumo, tudo. é um Quase que resumão, tudo. né? Simples. Então, eu acho que é importante, assim, cada um dá uma leitura, depois a gente manda um resuminho disso aqui, tá bom? E aí, ponto final, que se alguém quiser falar alguma coisa agora no fim, a palavra está livre para falar, né? Antes da gente só conversar sobre o estudo da sequência. Você acha que ainda tem muita gente materialista ainda com visão material? Não vou terminar de formular a pergunta, não. Não, mas Já tem, ué. achei a resposta. Ué, senão o mundo teria mudado, ué. Não, eu falo dentro do espiritismo, nós ainda somos claro, muito. Principalmente. Não é à toa que a gente está. Ontem eu falei com o Joaquim. Joaquim é um amigo nosso, ele veio buscar aqui umas gorrinhas. Ontem eu falei para ele o seguinte: Joaquim, ele é muito questionador. Eu conheci ele já tem muitos anos, acho que uns 40 anos. Eu cheguei para ele e falei assim: Joaquim, deixa eu te falar um negócio. A maioria dos espíritas hoje estão sem saber a riqueza que tem nas mãos. Realmente. Você congelou? Congelou. Desencarnou Ainda aí, ó. não... Congelei? Ô, Nenê. Congelou. Você está muito frio aí na sua casa, né? Melhorou? Melhorou. Então, aí eu falei para ele, para o Joaquim, né, esse amigo nosso, disse para ele: olha, a maioria dos espíritas não sabem do tamanho que tem essa riqueza nas mãos. E não entendeu ainda a doutrina espírita como ela é por excelência. Infelizmente. Nós conduzimos a doutrina como simplesmente uma religião. Simplesmente. Que fala da desencarnação e da reencarnação. Simplesmente, mas não entendem, de fato, e não vivem a realidade da desencarnação e da reencarnação. É preciso sentir, é preciso viver dentro de nós esse conhecimento, para ele se tornar vivo e dar certo, né? Então, eu acho que é por aí. Bom, vamos lá, gente. A discussão, então, aí no final, da continuidade, como nós podemos fazer. Vocês têm a liberdade de falar, para a gente ver como que pode ficar. Você já apresentou as obras para a gente escolher como que vai ser? Nós conversamos aí sobre a Caminho da Luz, né? A possibilidade. A Caminho da Luz. Caminho da Luz. A gente tinha dado também uma outra Brasil, também coração visão. do mundo. Brasil, coração do mundo.
Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos, que a gente começou lá atrás falando, falando em mecanismo da mediunidade, mas aí eu acho que a gente pode ficar dentro de uma ordem que faz uma ligação. Claro Com que o a mecanismo Gênesis. também faz, o mecanismo faz essa ligação, O mas assim, mecanismo é mais dentro do estudo de mediunidade, eu acho. mas aqui também é o potências da alma, né? Então a gente precisa. Não, eu falo assim, específico, né? Igual já tem os grupos de mediunidade. Porque quando você fala mediunidade, você coloca ali como sendo somente um fator de análise, como Fenomênico. mediunidade mesmo, né? Isso. Mas, na verdade, o que é mediunidade? É vamos dizer assim, uma faculdade. Faculdades que nós temos, condições que nós temos, e a gente só falou de condições que nós temos. Então, também ela relaciona. Então, o nome mediunidade é muito doutrina espírita, né? Que traz para nós uma relação de entendimento. Mas é amplo, é muito amplo, mais do que a gente pensa, né? Agora, a gente pode também, numa sequência boa aqui, trabalhar o livro Caminho da Luz, né? Que seria o mais lógico por enquanto. Depois a gente poderia ver Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e tal, né? Mas aí está aí com vocês também para dar opinião. Eu sugeriria a gente ficar uma semana aí sem o estudo, para a gente ver esse intervalo aí, para a gente ir conversando também no grupo, e depois começar aí divulgando para mais pessoas também que queiram participar com a gente, né? Para dar oportunidade. Eu já fiz o estudo do Caminho da Luz. Então, o que eu posso dizer dele? Que ele é excelente, porque ele é histórico, dá para a gente acompanhar mais na evolução, né? Histórica. E tanto ele como o Brasil, Coração do Mundo. Eu acho que o Coração do Mundo ele aprofunda mais, ele é bem mais detalhes, né? Mas eu acho, assim, se for para votar, eu voto, apesar da sugestão que eu dei da Gênesis, mas a gente pode ir lendo em casa, a Gênesis começar a ler, né? Mas eu voto nesse que você falou, em primeiro lugar, no Caminho da Luz. Vai ter uma sequência boa, depois dessas obras que você falou aí, depois já vem uma sequência boa. Com certeza. A Francisca também. Francisca também. Nós já somos 4 votos, de 12, 14. Eu não sei se Pode vocês falar, estão gente, vendo no chat. Eu estou Estamos sim, Francisco. Vem aí, Fran. Os outros, Rosana, Amaro, que vem por A Caminho da Luz. Caminho da Luz. Rosana nas alturas. Todo mundo concorda com a Caminho da Luz? Concordo, Caminho da Luz é ótimo. Tá. Concordo também. Também concordo. Então, eu e o Toninho concordam com o Caminho da Luz. Então, tá ótimo. Então, Lilian. Concordo plenamente. Leusa, Carol, Flávia. Acho que depois a gente fazer o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho seria excelente. Eu também acho. De ver alguma coisa sobre mediunidade. Se fosse possível, intercalar ou a gente estudar alguma coisa a respeito. Ainda falando? Tá, Leusa, a gente pode pensar nessa possibilidade aí, tá? E falar aí como é que nós podemos fazer, tá? Essa obra Caminho da Luz, Daniel, com certeza ela não vai demandar um tempo tão grande como demandou a Gênesis. Não. Porque a Gênesis é um livro completamente científico, né? Um livro que demanda mais tempo, mais questionamento. E eu acho que o Caminho da Luz ele vai ser num curto espaço, aí pode atender a outras pretensões de outros colegas.
Eu também eu também gostaria da evolução em dois mundos, mas tanto faz, tudo é Mas luz. você vai ajudar muito, assim, a visão também, da evolução também, tá? Ele vai dar mais um apoio maior ainda. Então, vamos ficar aí no A Caminho da Luz, então, que a maioria Obrigada, já Daniel. expressou. Oi. Leus? Flávia? Oi. E aí? Oi? Eu Bom, te falei então obrigada tá. Não... pela tá possibilidade bom. de a gente estudar alguma coisa de mediúnico. Tá, ótimo. Então, a gente então fica com o livro A Caminho da Luz. Nós vamos fazer uma divulgação também, né, para nesse mesmo sistema, né, que a gente vai fazer e no mesmo horário, tudo ok para todo mundo. Para ver se Continuamos. traz novos companheiros, né? Isso. A gente divulga. Se não vier, faz com o número que está. A gente não está preocupado com o número, mas assim, a gente está preocupado com a oportunidade, de abrir a oportunidade, né? A gente vai comunicar isso com a Casa Espírita, sem ser na próxima semana, na outra, né? Da 5 de junho. Não haverá o encontro, então, no próximo domingo? Aí a gente suspende a semana que vem, que aí eu vou fazer uma divulgação mais ampla, né? Fazer para a gente não jogar assim, sem uma programação. Aí eu dou um tempo de eu informar para o centro também, que está sendo feita essa alteração, e eu quero ver a posição deles com relação à Gênesis também, porque a gente tinha uma ideia também para lançar depois para vocês sobre a Gênesis, a gente fazer ela com o aplicativo de StreamYard. Então, por quê? O streamer. Para a gente fazer, para gente fazer com a possibilidade de jogar ela sincrônica com o YouTube, né? Então, por exemplo, eu não sei como é que está o YouTube do centro, como é que está isso, para dar oportunidade disso ser sincrônico. Eu acho que, né, Ana? Eu acho que não tem, não, né, Carol? Carol, tá olhando neném. Daniel, e nem perspectiva de voltar presencial? Não, aí o presencial aí a gente já vai analisar aqui, inclusive, o que vocês acham a gente já planificar alguma coisa presencial. Mas aí seria nas duas condições. A gente pode fazer isso logo no início ou pode fazer depois. Tem muita gente que não vai poder fazer presencial, mas participa da forma virtual. Então, vai estar fazendo de duas formas. Híbrido. Então, a gente... Ficar virtual, muito mais cômodo. Então, não esquece o presencial, ele pode até vir a acontecer para abrir a casa, né? Para você dar a casa. Se ficar um lá fazendo lá no centro, já está aberto o presencial. E o resto fica virtual, como desejar. Então, não é problema. Não é esse o objetivo. O objetivo é que todos marquem presença, que montar nossas reuniões, o café, tudo isso. Então, é por isso que a gente está falando, assim, a possibilidade de voltar mesmo. A gente não precisa, assim, porque eu tenho que respeitar muitos que já estão distantes e já estão participando. Então, nós temos que só acertar esses ponteiros aí aos pouquinhos para a gente ver como é que vai. Inclusive de equipamento de transmissão, como é que está lá, a gente tem que fazer essa avaliação e tudo mais, né? Então, a gente vai estudar essa possibilidade lá junto ao centro de continuar a Gênesis em outra formalidade, talvez um certo tipo de transmissão juntamente com o YouTube, possivelmente de uma forma diferente desta, para não faltar ao centro esses estudos, porque você faz com um grupo, depois não tem mais, e as ideias morrem.
Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E para começar sempre esse estudo, eu gosto de ver aquela questão da oficina do tempo, trabalhar aquelas questões. Então, a gente tem uma série de coisas para fazer também. Tá? Mas fica definido, então, né, o livro A Caminho da Luz, e eu fico muito grato da gente ter vencido até agora, não ter desencarnado até agora para esse momento. 6 final, anos, né? Em 6 anos não desencarnou nenhum do grupo, né? Graças a Deus. Então, a Guilhermina, né? Ah, é mesmo. A Guilhermina. Guilhermina, ela não estava no plano espiritual. No virtual. Mas ela está participando do estudo ainda. Com certeza. 26 de setembro, gente. 2016 nós começamos. 26 de setembro. Então, setembro, né? De 2016. Então, não fez 6 anos, não. Setembro. E o livro? Todo mundo tem A Caminho da Luz? Todo mundo tem o livro? Eu posso ver lá na Dark. Esse aqui meu custou R$5. Ó. Se tiver que eu olho lá, eu olho para todo mundo. Acho que a maior parte deve ter, né? Vai postando aí, a gente vai conversando aí, vai conversando no vai grupo postando depois, no grupo, né? O meu vai amenizando aí. Da minha parte, eu agradeço a todos, aqueles que começaram no meio do caminho, eu acho que também receberam da mesma forma, vai ter a oportunidade aí de fazer antes, né? Aquilo que não fez. Então, nós vamos ver só a data, como que isso será. Aí participem, gente. Vamos em frente. Né? Daniel, nós retornamos dia 5, então? Sem ser a semana que vem, na outra. Isso, sem ser na semana que vem agora, na outra. Tá bom? No mesmo horário. Certinho? A gente vai também jogando os cartazes aí, todo mundo vai tentando aí mostrar para alguém que queira também participar. Tá certo? Certinho. Então, da minha parte aí, muito obrigado a todos. Um abraço, gente. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Amara. Obrigado, Chica. Obrigado, Leila. Obrigada, eu que te agradeço. Flávia. Tchau, meninos. Deus abençoe. Carol ficou nos amparando aí. Carol tem tratamento. Olha, nós todos do grupo agradecemos a sua disponibilidade, seu carinho, sua paciência. Eu estou tomando a palavra dos outros, vai dar tempo, porque sem você, né, sem nós não aconteceria, mas sem você não tinha nem começado. É verdade. Muito obrigada, Leila. Jesus te Quem mais ilumine e ganha abençoe. a gente. Quem mais ganha é a gente. É verdade. Quem mais ganha sou eu. É verdade. E que ninguém desencarne até o começo do A Caminho da Luz, tá? Eu me comprometo a participar mesmo desencarnado, viu? Vou fazer o possível. Um beijo para todos. Tchau. Até mais. Usando aí, Toninho. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Até o domingo, no outro domingo. Tchau. Até no outro domingo. Fiquem com Deus. Tchau.